paz, amados, estamos de volta com nossa escola bíblica semanal. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, né? Estamos fazendo essa aula extra hoje aqui, que fala sobre a interpretação do Antigo Testamento, né? Como nossos vídeos foram sobre hermenêutica, estamos ainda nessa peleja com essa aula extra sobre interpretação do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre 4 itens, que é a revelação progressiva, para mim poder, como eu posso interpretar o Antigo Testamento, né? Essa é a pergunta, corretamente. Então eu separei 4 itens para que nós possamos desfrutar deles hoje, estudar eles e que o Espírito Santo nos ajude. O primeiro é revelação progressiva, o segundo é as 2 alianças que permeiam o Antigo Testamento, as tensões entre essas 2 alianças é o terceiro tópico, e o quarto é preceitos e princípios, né? Que é o quarto tópico que nós vamos estudar hoje. Meu nome é Rodrigo Belchior, sou da Igreja Apostólica Cristã, e esse é o nosso modo de estudo bíblico online. Seja muito bem-vindo. Bom, o primeiro tópico nosso é a revelação progressiva, né? A revelação progressiva é como uma árvore plantada. A revelação de Deus, ela não veio de uma vez só. Deus se revelou aos poucos. Você planta a semente da árvore, ela vai germinar, vai nascer, vai crescer, né? A árvore pequenininha, ela tem toda a potencialidade da árvore grande, mas ela ainda não tem, ela não dá todos os seus frutos, né? Então ela precisa crescer, se desenvolver para que nós possamos desfrutar plenamente daquela árvore. É como a luz do sol ao nascer do dia. Ela não nasce de uma vez com todo o poder do meio-dia, ela nasce aos poucos. A potencialidade da luz é a mesma do meio-dia, só que ela veio dissipando as trevas aos poucos até chegar ao meio-dia, onde plenamente ela ilumina todas as coisas. Assim também é a revelação de Deus. Ela não foi de uma vez só, ela não veio como o sol do meio-dia, ela não veio como uma árvore já plantada pronta, né? Ela veio progressivamente. Então nós vamos ver isso daí no livro de Gênesis, 3:15, né? Onde Deus fala para a serpente assim: porém inimizade entre ti, entre a tua descendência e o seu descendente, né? E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15 fala assim. Então, nós vemos ali que Deus revela o que fará vencer o mal, mas ainda não revela como ou quem será exatamente o descendente. Então, se eu tenho esse livro de Gênesis nesse momento, eu tenho o quê? O proto-evangelho, né? Fala ali já de um descendente que iria vir da mulher e que iria ferir a cabeça da serpente, mas não diz quem é esse, não revelou quem é esse descendente, como esse descendente viria, de que forma ele iria pisar na cabeça da serpente. Então, até o momento, isso só tem um proto-evangelho. Ele não revelou tudo ainda. Esse é um exemplo que a revelação de Deus foi aos poucos. Vamos lá para o livro de Hebreus. Hebreus 1:1 fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, né? Então, aqui demonstra a mudança do falar fragmentado dos profetas para o falar pleno do Filho, né? Muitas vezes ele falou pelos profetas, isso demonstra um dinamismo, né? Muitas vezes, em muitas épocas, né, isso aconteceu, de muitas maneiras, né?
uma variedade na forma como Deus se revelou, né? Muitas vezes, de muitas maneiras. Aí o ápice vem pelo Filho. E como que eu vejo que o ápice é pelo Filho? Em Hebreus 1:3, no próximo versículo, fala assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser. Então o que eu percebo aqui? Eu percebo agora que Deus se revela agora plenamente, o ápice da revelação de Deus, do que Deus quis revelar para nós. Quem é Deus? Como eu conheço a Deus? Porque eu só posso conhecer a Deus a partir do momento que Ele se revela. Se Deus não quiser se revelar, eu não tenho como conhecer a Deus. E qual que é o ápice da revelação de Deus? É no Filho. Né? Então agora nós vemos o que? Uma progressão dessa revelação. Né? Como que diz Hebreus 1:3? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser. Então agora em Jesus nós vemos uma revelação plena de Deus, um ápice da revelação de Deus em Jesus, o resplendor da glória e a expressão exata. Né? Demonstra que Deus se revela no Filho. Né? Então ali no Filho nós temos a revelação de Deus mais plena. Né? Nós vemos um crescimento da revelação de quem Deus é. Né? Como eu falei, como a árvore nas fases iniciais, né? A revelação não tem defeito, só não se desenvolveu plenamente. A árvore nas fases iniciais, ela é uma árvore potencialmente uma árvore completa. Ela tem todo o potencial de dar fruto, já ela está só se desenvolvendo. A revelação de Deus também não tem defeito, potencialmente ela é plena, ela só não tinha se desenvolvido plenamente para nós. Né? Como eu falei do potencial da luz, né? A luz, o poder, o potencial da luz do sol é pleno, sempre pleno. Ele só foi clareando aos poucos. Né? Um exemplo só, né? Para a gente poder compreender como foi a revelação progressiva de Deus para nós. Né? Precisamos tomar cuidado em formular doutrinas usando somente o Antigo Testamento. Precisamos do Novo para iluminar o que ainda está meio escuro. Né? Então, porque nós sabemos agora que a revelação perfeita de Deus veio em Jesus Cristo. Então nós precisamos do Novo para revelar. E esse é um tópico que eu quero abordar hoje, a revelação progressiva. Né? Nós vemos a revelação progressiva como na Bíblia, por exemplo, na ética matrimonial. Na ética matrimonial. Salomão teve 1000 mulheres, não sei quantas concubinas. Né? Deus não chegou você não vê Deus chegando em Salomão e falando: olha, Salomão, você está errado, tal. Você não vê Deus corrigindo Salomão. Abraão, ele tem Sara e ela não tem filhos. Ela pega a sua concubina, faz se deitar com Abraão deita com ela e tem um filho com ela. Você não vê Deus chegar em Abraão: olha, Abraão, tal. Jacó trabalha 7 anos por uma mulher, é enganado no fim. O sogro faz ele se casar com outra, com a filha mais velha, e depois ele trabalha mais 7 anos e se casa com outra. Quer dizer, Jacó tinha 2 esposas. Além das 2 esposas, Jacó se deita com as concubinas dessas esposas. Então nós não vemos Deus chegando: olha, Jacó, você está errado por ter casado com 2 esposas e depois tal. Agora, no Novo Testamento, nós vemos uma mudança. Não é uma mudança, uma plena revelação de Deus sobre esse assunto. Jesus, quando ele vai falar sobre esse assunto em Mateus 13, acredito, depois você dá uma olhada lá, ele vai pegar e vai voltar do princípio. No princípio não foi assim. Deus fez um homem e uma mulher. Aí no Novo Testamento nós temos o que? A monogamia. Nós agora sabemos que Deus quer, o desejo de Deus é que o homem
se case com uma só mulher e que a mulher se case com um só homem. Não existe um homem casado com duas mulheres, igual foi Jacó. Não existe um homem casado com 1000 mulheres, igual foi Salomão. Né? Não existe um homem que casa com a mulher e sai com as empregadas da mulher, igual foram eles naquela época. Mas houve uma progressão, né? Então nós vemos que se eu aplicar a ética matrimonial hoje, se você aplicar, acredito que tua esposa não vai gostar muito dessa ética matrimonial do Antigo Testamento. Então nós temos que entender que houve uma progressão na revelação de Deus. Amém? Tudo certo aí? Até o momento? O Antigo Testamento, eu já falei que ele é incompleto. Pensa bem, ele é incompleto, mas ele não é incorreto. Ele é incompleto, mas não é incorreto. O Novo Testamento ampliou o Antigo Testamento, não corrigiu, né, trazendo mais informações a temas que estavam de forma embrionária. Só isso. Amém? Bom, outro ponto importante na interpretação do Antigo Testamento, fica bem claro esse ponto, que é sobre a dispensação. Você tem que entender que Deus foi se revelando aos poucos, tá bom? E então, ele não revelou tudo já de começo. Essa revelação foi progressiva. Põe esse tijolinho no teu alicerce. Então, quando você for ler o Antigo Testamento, ponha esse tijolinho. Deus não revelou tudo já agora. Amém? O outro ponto. Existem duas alianças. Duas alianças no Antigo Testamento. Uma aliança, ela se encontra em Gênesis 15. Que você pode abrir na tua Bíblia em Gênesis 15, que é a aliança que Deus faz com Abraão. A aliança que Deus faz com Abraão, ela é uma aliança incondicional, né? Deus fala que irá cumprir a aliança sem impor condições alguma sobre Abraão e seus descendentes. Nós abrimos em Gênesis 15 e nós lemos assim. Abra aí na sua Bíblia, junto comigo, e vai falar assim. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filhos algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho será gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Em algumas traduções foi imputado como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha. Veja bem, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra
que não lhes pertencerá, onde também serão escravos e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação, a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado na boa velhice. Na quarta geração de seu descendente voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos reafins, dos amorreus, dos cananeus, dos gigarzeus e dos jubizeus. Bom, o que eu quero enfatizar aqui é que isso era um contrato que as pessoas antigas faziam naquela época de Abraão. Isso era comum. Se eu vou fazer um contrato com você, eu e você tinha algo a fazer junto, nós pegávamos esses animais, serrávamos ao meio, colocávamos uma banda de cada lado, e nós dois pegávamos um na mão do outro e passávamos entre esses animais como um símbolo, falando que se um de nós quebrar essa aliança, vai ser morto igual esses animais foram. Então Deus, na sua grandiosa sabedoria, pega Abraão e faz esse contrato com Abraão, que era a forma que Abraão conhecia de contrato. Era como Abraão sabia fazer um contrato. Já era comum para Abraão esse contrato. Não tinha cartório, onde a gente bate um contrato, vai no cartório, os dois assinam lá e reconhece firme. Então essa era a forma de reconhecer firme da época. Então Abraão conhecia essa forma, Deus pega a forma que Abraão conhecia, a linguagem de Abraão, e trabalha com Abraão em cima da linguagem dele. Então vamos fazer um contrato agora, uma aliança, Abraão. Pega os animais, corta no meio, separa, e nós dois vamos passar junto. Beleza? Beleza. Vai lá, Abraão cortou os animais, tudo, preparou tudo. E o que aconteceu? Abraão não conseguiu passar. Abraão caiu em grandes trevas, grandes sonos. E aí Deus vem e passa sozinho entre os animais. O que Deus quer dizer com isso? Que Deus, somente Deus, se comprometeu a cumprir essa aliança, querendo ou não, Abraão, né? Então foi assim que aconteceu. Ela é uma aliança incondicional. Deus iria cumprir essa aliança sem impor condições alguma sobre Abraão e seu descendente. É uma aliança unilateral. Só Deus se comprometeu, né, no momento de fazer aliança com Abraão, né? Ao assinar, somente Deus passando pelos pedaços. Somente Deus passou pelos pedaços, Abraão não passou. Então ele assina o contrato sozinho. Eu vou cumprir essa aliança com você, Abraão. Né? Ela tem uma promessa, o quê? De crescimento numérico, né? Vou fazer de você uma grande nação, né? Uma promessa da terra prometida, né? Ele fala, desde o rio tal, tudo essa terra vai ser sua, né? Uma promessa de bênçãos, né? Para todas as famílias da terra. Através de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Isso traz o quê? Uma conexão com a nova aliança. Traz uma conexão com a nova aliança, né? Quando nós lemos aqui no versículo 6, creu Abraão, e isso lhe foi creditado como justiça, é plenamente uma conexão com a nova aliança. Se nós vemos lá em Romanos, abre aí na sua Bíblia, Romanos 4:13, vai falar com o que em Romanos 4, capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim: não foi mediante a lei que Abraão,
e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Mediante a justiça que vem da fé. Vamos ler o 15. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, e Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então, da mesma forma que nós somos salvos hoje, assim foi Abraão, pela fé em Deus, né? Uma fé gratuita, uma fé incondicional. Então, a aliança que Deus faz com Abraão, ela tem uma conexão direta com a nova aliança, a aliança que nós vivemos hoje. E qual que é a segunda aliança? Já falei de duas sem querer, né? A aliança com Abraão e a aliança que nós temos, mas essa aliança que nós temos, eu não enfatizei. No Antigo Testamento, nós estamos enfatizando duas alianças agora, que é a aliança que Deus fez com Abraão, e agora qual a aliança, irmão? A aliança que Deus fez com Moisés. Né? Deus também faz uma aliança com Moisés, só que é uma aliança que já é uma aliança que tem condições, né, estabelecidas, e não se encontra no livro de Gênesis. Você vai abrir sua Bíblia aí, no livro de Êxodo, no capítulo 24, do 1 ao 11, diz assim: depois disse a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, né? Uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés, olha só o povo, faremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor lhe ordenara. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou os jovens israelitas para oferecerem holocaustos e novilhos com sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em uma tigela e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. De acordo com todas essas palavras, Moisés e Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujo os pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para subir esses líderes, o povo de Israel, e eles viram Deus, e depois comeram e beberam. Bom, Moisés faz essa aliança com Deus, essa aliança mosaica. Deus faz essa aliança com Moisés. Porém, é uma aliança condicional. Se vocês fizerem, vai ter bênçãos. Se vocês não fizerem, vai ter maldição. Né? Então, nós vemos que
que essa aliança condicional que Moisés faz, que Deus faz com Moisés, todo o povo fala assim: tudo que o Senhor disser, nós faremos. Né? Então acaba que sendo uma aliança onde eles trouxeram muita maldição para a vida deles, porque eles não conseguiram obter todas as bênçãos. Essa promessa tinha bênçãos materiais, eles iam enriquecer se eles cumprissem essas promessas. Também tinha ameaças de castigos temporais, né? Se eles desobedecessem, eles iam ser presos, eles iam ser levados cativos, os estrangeiros iam tomar a terra deles, iam tomar as mulheres dele, iam matar as crianças dele, iam tomar os bens deles se eles não cumprissem, né? E tudo isso eles ouviram e falaram: nós vamos cumprir todas essas palavras do Senhor, né? Em Deuteronômio 27, 15 fala: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer ídolos fundidos, obras de artesão, no 27:15, né? Detestável ao Senhor, e levantá-los secretamente, e todo o povo dirá amém. Beleza. Um dos 10 mandamentos. Eles fizeram imagem de escultura, eles adoraram outros deuses. Tem um salmo que eu vou citar daqui a pouco aqui, que eles chegaram a sacrificar seus filhos a outros deuses, né? Trouxeram imagens para dentro do templo do Senhor, eles profanaram o templo do Senhor, eles adoraram literalmente as outras culturas que tinha na terra, que eles entraram, eles adoraram os deuses das mulheres de lá, eles fizeram completamente tudo que o Senhor falou para não fazer, e eles foram cativos, levaram a Babilônia, foi cativo, os sírios, eles foram cativos várias vezes, né? E foi destruída toda a terra. Por quê? Porque foi quebrada essa aliança que eles fizeram com Moisés. Essa aliança que eles fizeram com Moisés, ela foi revogada. A nova aliança, ela revoga essa aliança que foi feita com Moisés e o povo israelita. Vamos lá para João, no livro de João, no capítulo 1, no versículo 17, vai falar assim, ó, veja bem: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, né? João divide a época da lei e a época da graça. A época da lei dada por Moisés foi dada por Moisés. E qual aliança que ele está falando? Ele está falando da aliança mosaica. Ele não está falando da aliança abraâmica, né? Só que a lei e a graça vieram por Jesus Cristo, né? Por Jesus Cristo. Então, o que João faz aqui? Ele divide a lei de Moisés, né? A aliança de Moisés e a aliança de Jesus, né? Que é a lei da graça, a lei do Espírito. Vamos lá para Romanos 7. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, versículo do 4 ao 6. Nós vamos ler. Capítulo 7, do 4 ao 6, diz assim, ó: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora morremos para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertos da lei para que sirvamos conforme... Qual lei que eles foram libertos? A lei mosaica. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato,
eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei ela tem a sua vontade, ela tem o seu princípio, que nós vamos ver sobre princípio e preceito, né? Então, ela tem o seu princípio que é valioso, mas o preceito da lei que acabou. Nós não conseguimos. Por que nós não conseguimos? Porque a lei é ruim? Não, não é porque a lei é ruim. É porque nossa carne é enferma. Não conseguimos cumprir a lei. Isso que diz em Romanos. Por isso que terminou o tempo da lei e se inicia o tempo da graça agora, em Jesus Cristo. Nós não pertencemos mais à lei. Isso que está falando Romanos 7. Nós não somos mais dessa lei. Nós não estamos debaixo da lei mosaica. Nós estamos debaixo da lei do Espírito, né? Também tem em 2 Coríntios 3, né? Se você abrir aí na sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7, você vai ver assim: o mistério que trouxe a morte foi gravado com letras de pedra. Que mistério que trouxe a morte? A lei mosaica. Mas esse mistério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Até o 11 nós vamos ler. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, olha, fala foi glorioso no passado, algo que já passou, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável, que é a glória do Espírito, que é desse novo ministério. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece, né? Então agora esse novo ministério, né, que temos, ele é eterno, é um que permanece, ele não é como esse que se desvanecia, então que ia apagando, que já passou a sua glória, né? Ele não é como esse. E estamos vendo que as duas alianças, a aliança abraâmica e a aliança mosaica. Aliança mosaica, aquela aliança condicional: se vocês fizerem, vocês têm bênção; se vocês não fizerem, vocês têm maldição. Isso que é a aliança mosaica, né? Então, quando cumprimos a aliança mosaica na literalidade da lei, nós estamos também debaixo dessa aliança, que a igreja não está debaixo dela mais. Ela acabou, ela foi exterminada, ela não tem validade mais, a não ser os seus princípios, mas o seu preceito foi terminado, exterminado, porque nós não conseguimos, porque a nossa carne é enferma. Se nós cumprirmos e acharmos que por ela viveremos, na verdade nós vamos morrer, porque os israelitas não conseguiram. Trouxe grande desgraça na vida da nação essa aliança mosaica, porque eles não conseguiram cumprir a aliança mosaica. Isso nós vemos a caducidade da lei no Novo Testamento. A nova aliança, ela é permanente. A aliança mosaica, ela teve a sua glória. Acabamos de ler agora em 2 Coríntios, né? Mais um ponto aqui para vocês fixarem bem, né? Você abre a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 19, vai falar assim. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Vai falar assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Então, ela tinha o quê? A lei tinha uma duração. Até quando? Até que viesse o descendente. Ela durava, a lei mosaica, ela durava até que viesse o descendente, até que viesse Jesus, né?
No versículo 24 vai falar assim, ó. Vamos ler o 24 e o 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Fica muito claro que nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. O texto diz, não sou eu que diz, é o texto que diz. Lê com calma. Gálatas 3,19, lê o versículo 24 e o versículo 25. Ela tinha um período de duração. E esse período seria até a vinda do descendente, até a vinda de Jesus. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, vai falar assim. Colossenses 2, 13 e 14, tá? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Que escrita de dívida é essa que Deus cancelou? A lei mosaica. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, olha bem claro, ele a removeu pregando-a na cruz. Ali na cruz, Jesus extinguiu a lei de Moisés. Acabou o aguilhão da morte ali, o pecado, acabou. Jesus acabou com esse poder dele. Cancelado, o escrito de dívida foi na cruz. Colossenses 2, 13, 14. Então, nós temos mais textos aqui, porque às vezes pode parecer estranho, né? Para falar, mas a lei não existe mais. E os 10 mandamentos? O que eu faço com os 10 mandamentos? Calma que nós vamos chegar lá. Calma. O que eu faço com as leis? Tal? Você vai... 613 leis, você não vai conseguir cumprir. Não tem como. O preceito da lei é complicado. Abra em Hebreus, capítulo 7, versículo 12. Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz assim: certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Houve mudança do sacerdócio, muda a lei. Qual que era o sacerdócio que veio a lei mosaica? Era o sacerdócio levítico. Moisés era levita, o pessoal eram os levitas que trouxeram essa lei. Mudou o sacerdote. Quem é o sacerdote? Agora Jesus. Jesus é de que tribo? Tribo de Judá. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Há uma necessidade de mudança de lei. No versículo 18 fala assim, ó. No versículo 18, vai falar assim, ó. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. No 19, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então, a lei, ela nunca aperfeiçoou nada. Deus trouxe uma nova realidade, a nova aliança. É isso que está querendo dizer, que é superior a essa aliança mosaica. No capítulo 8, aqui para frente um pouquinho, no versículo 6 e 7, vai falar assim, ó. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. No versículo 8, no capítulo 8, versículo 6. Vamos ver o 7. Pois,
se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, ela não era perfeita, ela era enferma pela carne, a carne nossa era enferma, não conseguia cumprir. E Jesus traz agora uma nova aliança. Quando ele diz nova aliança, né, torna antiquada a primeira. Demonstra clareza sobre as duas alianças, esse versículo. O que era a aliança mosaica e o que é a aliança em Cristo. Versículo 13 mesmo. Capítulo 8. Chamando nova aliança, ele tornou primeira, antiquada primeira. E o que se torna antiquado, envelhecido, está pronto a desaparecer. É muito claro isso, né? Então fica bem claro que a aliança mosaica, ela é uma aliança que passou, uma aliança que tinha um limite, né? Até um tempo oportuno, né? Isso fala aqui, em Gálatas 9, no versículo 10 também fala isso, quer ver? Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de punição com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Então, fica bem claro que ela tinha um tempo oportuno, um tempo de duração, tinha a aliança mosaica. Bem claro, estamos até agora. Então nós vemos que a aliança de Abraão é uma aliança incondicional, uma aliança que liga com a nova aliança que vivemos hoje em Jesus Cristo, e que a aliança mosaica é uma aliança condicional. Fez, tem bênção. Não fez, tem maldição. Existem tensões entre essas alianças? Existem momentos de tensões que uma aliança choca com a outra. Tipo assim, a aliança abraâmica, ela choca com a aliança mosaica? Existe. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 32. Vamos ler do 10 ao 14. Olha que interessante isso daqui. Do 10 ao 14 vai dizer assim, Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como a estrela do céu, e lhe darei toda essa terra. E enfim, eu acho interessantíssimo isso aqui. Deus, ele fala para Abraão, para Moisés, que ia destruir o povo, porque quando Moisés desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro lá. Deus viu que eles estavam adorando um bezerro de ouro. Aí Deus faz uma proposta para Moisés: eu vou fazer uma nova nação de você, tá, Moisés? Esquece esse povo, vou matar todos eles. O que acontece? Eles estão ali adorando um bezerro de ouro. Eles estão quebrando uma aliança mosaica. Então, logo eles mereceriam a morte. E Deus iria exterminar eles. Mas não, Moisés pega e fala o que para Jesus? Fala o que para Deus? Fala: não. Lembra-se, Senhor, da aliança que o Senhor tem com Abraão. É um momento onde choca as duas alianças. Deus vai matar pela justiça da aliança mosaica.
Só que Moisés manda ele se lembrar da aliança que ele fez com Abraão. Então, pela aliança de Abraão, Deus não mata o povo. Então, a aliança de Abraão, a graça da aliança de Abraão, supera a lei da aliança de Moisés. Esse é um momento que acontece uma tensão entre as duas alianças. Então, existem essas duas tensões entre a aliança abraâmica e a aliança de Moisés. Porque a aliança abraâmica era uma aliança incondicional. Deus prometeu que Abraão teria bênçãos sem medida, seria uma grande nação. Abraão teria numerosos filhos sobre a terra, todas as famílias da terra iam ser abençoadas por Abraão. Só que na hora de assinar a aliança com Abraão, Deus não permite que Abraão assine junto com ele. Deus dá grande sono a Abraão e Abraão se deita. Abraão não consegue passar em meio aos animais na assinatura daquela aliança, e Deus passa sozinho, mostrando que a aliança dele era incondicional. E creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. E isso tem uma ligação com a nossa aliança em Jesus. Nós cremos e isso nos é imputado como justiça. Agora, a aliança mosaica é uma aliança diferente, porque a aliança mosaica era uma aliança condicional, onde se cumprisse teria bênção, se não cumprisse teria maldições. E é uma aliança feita no Monte Sinai ao povo de Israel, aonde que essa aliança entra em tensão com a aliança mosaica, foi aonde que eu acabei de falar sobre isso, que foi na hora do bezerro de ouro. As pessoas fazem um bezerro para poder adorar aquele bezerro de ouro. Deus, para cumprir a aliança mosaica, ele fala: vamos matar Moisés, vou matar esse povo e eu vou fazer um novo povo de você. Eu não quero saber mais desse povo. Esse povo está lá embaixo, está adorando um bezerro de ouro. Eles quebrou já o preceito da aliança, então nós vamos matar ele. Moisés simplesmente pega e fala para Deus assim: Senhor, lembra-te da aliança que o Senhor fez com Abraão, que era uma aliança incondicional. Então, nesse momento, aplaca a ira de Deus sobre aquele povo. Então, essa aliança de Abraão sempre esteve convivendo junto com a aliança mosaica, aonde vinha a graça e a misericórdia de Deus toda vez que o povo errava. Nós vemos no livro de Juízes, mais claramente no livro de Juízes, no capítulo 2, você vai ver que o povo constantemente erra, vem o castigo, aí eles se arrependem, choram, vem a bênção de Deus, daqui a pouco erra de novo, vem o castigo, se arrepende, chora, vem a bênção de Deus. E constantemente, se você ler o livro de Juízes no capítulo 2 principalmente, isso vai ficar bem claro, a tensão que tem entre a aliança mosaica, que é uma aliança onde a espada literalmente vai acontecer se as pessoas errarem, e a aliança abraâmica, onde vem a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Por causa da aliança abraâmica, Deus não destruiu esse povo, porque se fosse pela aliança mosaica, eles tinham sido exterminados até hoje. Então, nós vemos isso claramente. Até agora nós já vimos no Novo Testamento que essa aliança não existe mais. Nós estamos agora debaixo da aliança de Jesus Cristo. Em 2 Reis, se você abrir no livro em 2 Reis, passa Juízes aí, Samuel, 2 Reis. Abre no livro de 2 Reis, no capítulo 13. No capítulo 13, no versículo 22. 13, 22 vai falar assim, ó: Azael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Joacás. No 23, mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa da aliança com Abraão. Então, ficou claro agora por que Deus não destruía o povo? Por conta da aliança que Deus tinha feito com Abraão, O destaque está o quê? No versículo 23, mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles. Por quê? Aí o texto diz: por causa da aliança com
Abraão. Então você vê que a importância dessa aliança que Deus fez com Abraão na vida do povo israelita, né? Ó, vamos abrir nos Salmos, Salmo 106. Esses Salmos, ele vai falar de um momento terrível da nação de Israel, onde esse povo, eles estavam totalmente desviados da presença do Senhor. Eles colocaram imagens dentro do templo do Senhor. Eles ofereceram seus filhos mortos, eles matavam seus filhos a outros deuses. Eles tinham, para você ter uma base, nessa época, tinha prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor. Para você ver o nível de desvio que estava esse povo, completamente fora da fé do Senhor. Então, o que falava a lei mosaica? Ó, adorou outros deuses, se envolveu com essas coisas, o que vai ter? Vai ter morte. É simples assim. Não cumpriu, morre. Cumpriu, tem bênção. É isso, a lei mosaica não tem meio termo. E o que acontece com esse povo? Eles estão totalmente desviados nos Salmos 106. Né? No 34 ao 46 vai dizer assim, ó. Vamos ler. Salmo 106, versículo 34 diz assim: eles não destruíram. Isso mesmo, 34, Salmo 106, versículo 34 ao 46. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Quando o Senhor mandou eles entrar na terra prometida, o Senhor falou para eles: destrói todos os povos. Aí os Salmos já começa assim, falando que eles, primeiro erro, não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. No 35, em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Olha o que o povo de Deus teve capacidade de fazer. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente. O sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos. Prostituíram-se por suas ações. Vamos ler até o 46. No 40 diz assim: por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistirem em seus planos de rebelião e afundassem em suas maldades. Mas Deus, veja bem, mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com ele e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com os seus pastores tivessem misericórdia deles. E agora eu te pergunto, qual aliança que Deus lembrou? Que o texto fala que Deus se lembrou da aliança que fez com eles. Qual aliança que Deus lembrou para ter misericórdia desse povo que destruiu a aliança que eles fez com Moisés? A aliança abraâmica. Então nós vimos agora o nível de desvio do coração desse povo diante do Senhor. Estava tremendamente fora dos princípios do Senhor. Tremendamente fora dos princípios. Eles não destruíram o povo, se uniram com o povo, começaram a fazer a prática daqueles povos que não eram o povo de Deus. Então isso se tornou um grande laço para eles. Bom, agora nós vemos que uma aliança feita com Abraão era a misericórdia do Senhor. Uma aliança feita com Moisés era uma aliança que trouxe muitas maldições ao povo. E que a aliança de Abraão
ela trazia grande misericórdia do Senhor sobre a vida deles, né, quando eles quebravam a aliança de Moisés, aliança mosaica. Bom, irmão, então você está querendo dizer que não existe mais aliança mosaica. O que eu faço com os 10 mandamentos, né, que foi dado por Moisés? O que eu faço com esses preceitos? Então nós temos agora um problema a resolver, que é a diferença entre o preceito da lei e o princípio da lei. O que seria um preceito? Preceito é uma norma escrita. Isso é um preceito. Uma norma escrita, a lei escrita no papel. Escrevi no papel, isso é um preceito. Agora, o que é um princípio? O princípio é o valor que o preceito protege, que a norma escrita, que a letra protege. A letra do papel protege um princípio. Então, hoje, nós não cumprimos a lei por conta de ser um preceito escrito em letra, mas nós cumprimos a lei por conta de um princípio embutido na lei. O exemplo mais claro que eu tenho para dar é o exemplo da estética e beleza de uma área. Vamos supor, eu tenho uma casa e eu tenho um jardim nessa casa. E esse jardim, ele tem uma estética, uma beleza. Eu plantei uma grama, aparei a grama, plantei flores no jardim, coloquei uns banquinhos de cimento nesse jardim. Ficou lindo, meu jardim está lá, ele tem uma beleza. Para proteger o meu jardim, eu pus uma plaquinha e escrevi assim: não pise na grama. Estou ilustrando aqui uma história para que vocês entendam. Pus uma plaquinha lá e escrevi na plaquinha: não pise na grama. O que é essa placa escrita não pise na grama? É o preceito. É a letra escrita não pise na grama. Então, mais para frente, o que eu fiz? Eu resolvi tirar a grama. Tira a grama, tira toda a grama e coloquei tijolinhos de cimento no lugar da grama. Coloquei com esse paralelepípedo e tal, ficou bonitinho. O meu jardim ficou bonitinho com os paralelepípedos e eu tirei a placa. Arranquei a placa, não pise na grama, porque não tem mais grama. Correto? Então eu tirei a plaquinha, porque não tem mais necessidade, que eu aparei a minha grama, coloquei os paralelepípedos. Meu jardim não precisa mais de plaquinha dizendo não pise na grama, arranquei o preceito. Mas eu faço uma pergunta: o princípio continua? É claro que continua. O meu jardim ainda precisa ser esteticamente bonito, ele tem que ter uma beleza ali. Então, mesmo que ele não tenha mais a plaquinha dizendo não pise na grama, porque eu removi a plaquinha e tirei a grama, o princípio permanece. Eu quero aquele local ali bem aparente, eu quero aquele local bonito, com uma estética bonita. Então, esse mais ou menos é o conceito. Esse mais ou menos não, é assim o conceito de preceito e princípio. O princípio permanece da lei. Foi tirada a lei, mas o princípio permanece. Eu posso dar um exemplo da lei, apesar que esse exemplo é um exemplo que Abraão já cumpria, mas vamos dar esse exemplo. Malaquias 3,10 fala: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento lá na casa do tesouro, tal. Todos os dízimos. Então, você vai falar assim para mim: então você quer dizer que o dízimo passou? Porque o dízimo também está na lei. Tirando o fato que o dízimo vem desde a época de Abraão, desde antes da lei. Então, a lei era: traz os dízimos para que não falte mantimento no templo lá, que existia em Israel. Arrancou o templo, acabou, destruiu, não tem mais templo. E agora? Tirou. Mas qual que era o princípio? O princípio era o seguinte: que o povo de Deus, eles tinham a responsabilidade da manutenção do templo do Senhor, da manutenção
das pessoas que trabalhavam no templo do Senhor. Eles traziam o dízimo por causa da manutenção das pessoas que trabalhavam no templo, dos levitas, traziam o dízimo para poder ter a manutenção do templo, traziam o dízimo para que não faltasse pão para o pobre, trazia o dízimo para que o povo de Israel em si seria abençoado, principalmente a tribo de Levi, na casa do Senhor. Então eu tiro o templo, não existe mais, quebrou o templo, tirei o templo lá da lei. Tirei o dízimo agora da lei. Saiu a lei, saiu o dízimo. Mas e o princípio permanece? Sim, o princípio permanece. O princípio é santo. A lei em si ela é santa, perfeita, a Bíblia fala. É nós que não somos. Então nós cumprimos agora, não na caducidade da lei. Eu cumpro porque eu bato continência ao que está escrito. Não. Eu cumpro porque eu entendo, eu compreendo o princípio que essa lei protegia. E agora eu tenho a lei gravada no meu coração. Quer dizer, o Espírito Santo que está em mim me conduz a cumprir essa lei. É como um escravo. O escravo, ele obedece porque manda. Mas o filho obedece porque é filho. Entendeu? É isso que é a mentalidade de você cumprir o princípio do Senhor. Hoje você é filho, você é herdeiro de Deus. Você não é mais escravo. Você não tá debaixo agora de ordenanças. Não, você cumpre porque você entende o princípio da lei, né? Amará a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tem princípios embutidos nessa lei, princípios eternos, que Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu vou cumprir, não vou cumprir mais para ser salvo, eu vou cumprir porque eu sou salvo, por isso que eu cumpro. Antigamente a justificação ia ser pelo cumprimento da lei. Não, agora porque eu sou justificado, eu cumpro os princípios da lei, que são tremendos. Nós podemos pregar no Antigo Testamento, extrair os princípios das leis cerimoniais, os princípios da lei mosaica em si. Todas as leis de Deus têm um princípio embutido. E é um princípio maravilhoso. Se eu falar uma coisa terrível, vamos por uma lei terrível, vamos por olho por olho e dente por dente, né? Olho por olho e dente por dente. É uma coisa terrível. Arrancou um dente meu, vou arrancar um dente do cara. Arrancou um olho meu, vou arrancar um olho do cara. Mas qual que é o princípio que essa lei protege? Essa lei protege um princípio que chama justiça. Você vai saber que você tem que ser justo com as pessoas ao seu redor, né? Você não vai cometer injustiça com o seu próximo. Então toda lei protege um princípio maravilhoso que vem do Senhor. Glória a Deus. Para concluir, em Hebreus 8:10 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Então nós vemos agora o que aqui em Romanos 8:10. No 12 fala assim também, porque eu lhes perdoei da maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Né? A nova aliança, ela tem esse cumprimento já em nós, né? É um cumprimento que ainda vai acontecer com toda a nação de Israel, mas em nós ela já tem esse cumprimento, né, que é a lei de Deus dentro do nosso coração. Você agora que faz parte dessa aliança, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, né? Você tem as leis de Deus dentro do seu coração. O princípio agora está aí dentro. Está aí dentro. Facilmente detectado por todo crente, né? Às vezes nós ficamos cegos por alguma coisa, mas pararmos, darmos ouvido ao Espírito que está em nós, lemos a palavra de Deus, procurando
conhecer os princípios, não somente preceitos de lei, não somente ordenanças, mas conhecer realmente os princípios do Senhor que está embutido lá, nós vamos realmente cumprir a lei em Cristo. Amém? Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque não existe mais a lei de Moisés, que agora eu vou falar assim, bom, agora eu não preciso fazer nada. Olha o que Gálatas fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Ó a palavrinha preceito aí, viu? A gente não tira as coisas do nada. Toda a lei cumpre em um só preceito. Essa palavrinha veio da própria Bíblia. Ó. A saber, qual? Amarás teu próximo como a ti mesmo. A lei, ela era um tutor. O que é um tutor? É um professor da escolinha da criança. Ele vai ensinar a criança com o caminho que se deve andar. E para isso que o preceito da lei serve. Mas ela vai conduzir o homem a Cristo. Ela vai conduzir o homem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós encerramos essa aula extra de hermenêutica, tá bom? Como interpretar o Antigo Testamento. Espero que esteja sido bênção para a sua vida. Né? Encerramos esse ciclo, né, que iniciamos e falamos sobre a revelação progressiva de Deus hoje. Falamos sobre as duas alianças, a aliança mosaica e a aliança abraâmica, as tensões que teve entre as duas alianças e o preceito e o princípio, ou a lei escrita e o que ela protege por baixo da lei escrita. Amém? Que Deus abençoe sua vida e seja muito, muito, muito abençoado em nome de Jesus.